Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, consultora em atendimento encantador, com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje, eu quero falar com você, empresário, que está em busca de um bom vendedor, ou você que está aí me ouvindo e quer se tornar um bom vendedor. O vídeo de hoje eu quero te explicar algumas características fundamentais para você, sim, se destacar no mundo das vendas. Quer saber quais? Vem comigo! Eu sei que às vezes você pensa que vender é muito chato. Vender é enfiar a goela abaixo do cliente. Vender é forçar. E eu quero que a partir de hoje você destrua e descria tudo isso. Porque vender é muito mais. Às vezes eu chego em algumas empresas para dar minhas consultorias e eu percebo que há um preconceito do setor de vendas. No sentido de... Por muito tempo, a gente acreditou que vendas é para enganar o cliente, forçar o cliente a comprar algo, prejudicar o cliente. Ai, vendedor é tudo bom de lábia, vendedor é tudo malandro. E na verdade, não. Hoje em dia o cliente está muito mais esperto. Então, esse perfil de vendedor que se criou, ele não funciona mais no mercado. Hoje um vendedor, ele tem que ter características e habilidades muito diferenciadas dessa que eu acabei de falar para vocês. Primeiro de tudo, ele tem que ser resiliente. Um vendedor que não aguenta não, ele não sobrevive. Um vendedor que não sabe lidar com a rejeição de um cliente, ele não sobrevive. Então é importante que, se você aí está buscando um profissional, que você perceba isso no momento da entrevista, e se você está querendo entrar nesse universo de vendas, que você tenha essa percepção de: será que eu aguento? Será que eu estou preparado? E se você percebe, não sei, já vai preparado para o mercado de vendas, né? Já se coloca no lugar de um não vai me parar. Porque até a gente receber um sim, são vários nãos. Isso não é comigo, isso não é com você. Isso é normal, isso é o esperado do setor de vendas. Tenha resiliência, tenha força para se manter, mesmo sendo negado pelo cliente. Eu sei que às vezes, quando a gente entra em contato com o cliente e ele fala não, ou ele desliga na nossa cara, a gente fica, um pouco assim: nossa, o cliente nem me deixou falar. Nossa, o cliente foi ríspido. Mas o primeiro que a gente precisa é entender que às vezes o cliente também não está no dia bom, e isso é mais sobre ele do que nós. E segundo, que somos humanos e esse não, ele vai acontecer. Meu pai falava muito, que enquanto a gente não tenta o sim, a resposta é sempre não. Então, enquanto você não liga para o cliente por medo dele falar não, já é um não. Então liga, se apresente, fale sobre o seu produto, perceba qual o estilo daquele cliente, qual o perfil dele. É um perfil que gosta de conversa, é um perfil que é um pouco mais direto ao ponto, um pouco mais, entre aspas, seco. Você percebe isso na conversa. E aí você conversa a língua do cliente. Se você liga para um cliente que você vê que ele gosta de conversar, você sabe que você vai ter mais tempo de desenvolver a conversa. Se você liga para um cliente que ele só responde o que você fala, você sabe que você precisa ser mais direto nas suas perguntas e chegar onde você quer mais rápido. Então isso é percepção. A cliente falou não? Ok, vou entender o não, que é muito importante. Sempre que procurar entender por que ele não está querendo comprar, ou por que ele não está querendo me escutar. E aí partir para o próximo. Então, resiliência é o ponto principal. Segundo ponto, empatia. Quando a gente fala de atendimento, a gente fala de uma relação de um atendente, um vendedor, com o cliente, de um humano para outro humano. É você conseguir se colocar no lugar dele. Independente do que você está vendendo, independente do mercado que você está atuando, é se colocar e falar: como eu gostaria de ser atendido. É você ligar para o cliente louco para vender, e aí o cliente começa a desabafar com você uma outra situação da empresa, e é você ouvir.
E é você estar ali para falar assim, entendi, olha, te desejo boa sorte, espero que as coisas melhorem. É você estar para acolher e não só querer seguir o script como um robô, ignorando todo aquele contexto do cliente. Então tenha empatia. E junto com a empatia eu trago o que? A empolgação. Vendedor tem que ser empolgado. Imagina só se o cliente fala, oi cliente, tudo bem? Então, eu tenho aqui um sistema, um software para te vender, que ele resolve. O cliente não vai comprar. Você tem que ligar empolgado. A voz, ela é muito importante dentro da comunicação. O tom de voz, a empolgação da voz. Eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, para ligar para o cliente e conversar com ele sorrindo, porque é muito mais empolgante para ele. Parece que não, mas a gente percebe, o nosso subconsciente percebe quando a gente ouve alguém ali no telefone ou no áudio do WhatsApp falando sorrindo, porque sai cantado. Percebam isso, a diferença do tom de voz. Vocês precisam estar atentos a isso, porque muitas das vezes é a voz que chega primeiro. Hoje em dia a gente atende muito no online. Eu vou vender pelo WhatsApp, qual que é mais fácil? Eu vender por texto ou vender por áudio? Por áudio, com certeza. Assim como é mais fácil eu ligar para o cliente e realizar uma venda por telefone. E aí, a quarta característica que eu acho essencial para um bom vendedor: responsabilidade. Um bom vendedor, ele tem que ser responsável. Ele tem que acatar aquilo que foi dado a ele. Então, se ele trabalha com metas para entregar no final do mês, ele precisa ser responsável por essa meta. Por mais que, às vezes, né, a gente fica assim, parece que o mercado está em crise, o meu cliente está sem dinheiro, nossa, parece que está todo mundo vendendo e eu não. Eu tenho que fazer o meu máximo, até onde eu consigo ir para bater essa meta. Não só pela meta, mas pela responsabilidade que eu tenho dentro da empresa. A partir do momento que a empresa tem um time comercial, com metas, com métricas, com resultados para entregar, precisa ser entregue. E não deixe para lamentar uma meta não batida na última semana do mês. Faça o acompanhamento da sua meta. Poxa, primeira semana bati a meta, top. Segunda semana, fiquei devendo 30%. O que eu vou fazer para na próxima semana eu pagar os 30% e ainda bater a meta da semana? Pensa, se você hoje está num time comercial, converse com o seu líder, converse com as outras pessoas. Olha, essa semana eu fiquei devendo, 20% da minha meta. O que você acha que eu posso fazer semana que vem diferente? Olha para a sua carteira de clientes e fala, quem eu posso tentar atacar, vender para garantir os 20% da semana passada e a meta dessa semana? Você precisa pensar. Quando a gente fala em vendas, não é oba-oba. Vendas é responsabilidade. Vendas é investimento num time comercial. Vendas é o que move uma empresa. Se os vendedores entendessem o quanto eles são a chave principal de uma empresa de sucesso hoje, eles próprios se valorizariam muito mais. Se eles entendessem o quanto eles são importantes dentro das empresas, todo mundo gostaria de ser vendedor. Nas grandes empresas hoje, estar no time de vendas é você estar num time que faz tudo aquilo acontecer, porque sem vendas nada acontece. Então é importante você ter essa responsabilidade e você ter fome de resultado, você ser assim sagaz, é você olhar e falar assim, eu vou chegar nessa meta. Não é empresa, não é time, é um alto desafio. Eu tenho ferramenta, eu tenho clientes, eu tenho um mercado, eu tenho um produto de qualidade, eu vou bater essa meta. Então é importante vocês perceberem essas características, né? Tanto se você está aí querendo contratar um bom vendedor, quanto se você está aí querendo entrar para o universo de vendas. Para mim, essas características são imprescindíveis. Falei certo? Porque elas fazem com que um vendedor consiga se destacar. Flávia, se eu não tiver essas características, então eu não sou um bom vendedor? Tudo é treinável. Se você não tem uma, duas, três dessas características, mas se você tem vontade, eu te garanto, você consegue. Eu trabalhei com vendas sem vender nada antes. Eu fui, eu estudei e fiz acontecer. Então, tenha certeza
que se você não tem habilidade, mas você tem vontade, você já tem bem mais do que alguns que têm habilidade e não têm vontade. Então é isso, depois dessa frase motivacional, termino o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já me segue lá no Instagram e eu espero você no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!